Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, ao vivo, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu, Marcos Demário, e Ronaldo Gomes, que já está aí na tela. Estamos sempre com você para conversarmos sobre a educação à luz dos princípios que formam a doutrina espírita. Ronaldo, seja bem-vindo, um grande abraço. Muita paz, saúde a todos, Marcos, que Jesus nos abençoe e nos inspire para que possamos, eu e Marcos, aqui sermos apenas o intérprete da busca da verdade que vem do nosso Pai maior, nosso Deus. Nossa paz, o nosso carinho, nossa gratidão, Marcos. Muito bem. Você pode participar do programa, basta enviar aí a sua mensagem através do YouTube, através do Facebook. Vamos colocá-la aqui na tela. Também está aí também através do WhatsApp. E vamos colocar aqui na tela e você pode, inclusive, fazer uma pergunta dentro do tema aqui do programa. Semana passada, nós iniciamos um estudo sobre as parábolas do Mestre Jesus. Na verdade, o seu significado, por que Jesus utilizou as parábolas, essa metodologia, esse método de utilizar as parábolas na educação. E para que pudéssemos ter um roteiro, nós escolhemos, então, o capítulo 24 do livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo Vinícius. Esse livro, O Mestre na Educação, é publicação da Federação Espírita Brasileira. E o capítulo 24 dessa obra tem justamente o título do tema, Jesus e suas parábolas. Mas nós não concluímos, né? Nós fomos até uma parte do capítulo, trouxemos várias informações, e então ficamos hoje de fazer a segunda parte desse tema, ou seja, nós vamos continuar a falar sobre Jesus e as parábolas. Então, Ronaldo, por onde nós vamos começar? Boa pergunta. Marcos, vamos recapitular algo aqui, que quando nós usamos a expressão parabólica, é justamente para dar a todos uma visão de expressão. O que é uma parabólica? É uma antena que capta, não é isso? E faz a sua transmissão de uma forma ampla e bem expressiva. Daí a expressão parabólica. Ou seja, Jesus falava numa época que não tinha nada disso. Ou tinha, Marco? Tinha microfone? Havia alguma coisa que fizesse essa transmissão? Não. Mas ele tinha, com certeza, nessas expressões parabólicas, ou seja, das parábolas, uma coisa muito dinâmica e de uma amplitude moral muito expressiva. Esse é o sentido da expressão parabólica. Até os dias de hoje, dá para imaginarmos como as parábolas, didaticamente trazidas por Jesus, ainda nos fala alto como ensinamento, como exemplo para a nossa vida de empatia uns com os outros. E no último programa foram várias parábolas aqui citadas, que nós lemos aqui. E ele continua aqui dando essa expressão, dizendo assim, é assim, após as inúmeras parábolas que foi citadas. Ele diz assim, na 104, no finalzinho, e assim sucessivamente, todas as demais revelam em sua estrutura moralidades e lições concernentes ao sentimento do bem, à noção da justiça e do dever, já para com Deus, como também para com o nosso próximo. Olha aí, por isso a expressão parabólica, porque ela é ampla, ela não se encerra apenas num ponto fixo, não. Ela é ampla, vem de Deus para todos nós, como exemplo de vida, para que possamos vivenciá-las
assim como Jesus também a vivenciou. E aí, Marcos, o que você pode discordar do que eu falei sem problema nenhum? Não, só tenho que concordar, Ronaldo. E esse trecho que você leu do Pedro de Camargo, aqui no livro Mestre na Educação, o Pedro de Camargo novamente nos lembra que o recurso da parábola tem dois grandes objetivos. O primeiro, que é fazer você, que é o ouvinte, fazer você pensar, ou seja, você tem que raciocinar para extrair o ensino, e o segundo objetivo, que é o da moralização. Então, sempre tem aquele fundo moral, onde Jesus explora, então, a questão da lei divina, a conquista do reino dos céus. Então, e a parábola, normalmente, ela utiliza os elementos do cotidiano, do dia a dia, da vida, ou seja, ela não é uma história de ficção. Então, na verdade, utilizando os elementos conhecidos, aí conta-se aquela história, fazendo com que o ouvinte tenha que pensar, raciocinar, chegar, então, ao significado daquela parábola e extrair dela todo um ensino moral. E é isso mesmo. E como Pedro Camargo coloca aqui, tem uma grande amplitude, porque Jesus sempre fala, né, na questão, então, do bem, da justiça, do dever e do nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Todas as parábolas, de uma maneira ou de outra, nos remetem a isso. Daí a expressão que ele mesmo usou aqui no livro, que você ressaltou, né? Quer dizer, é o método parabólico, né? Porque consegue, né, se comunicar com todo mundo. E impressionante, né, Ronaldo, porque não comunicou com todo mundo só naquela época, mas até os dias de hoje. Nós estudamos as parábolas, tiramos as lições e as aplicamos ao nosso dia a dia 2000 anos depois que elas foram contadas. Então, é um método realmente magistral utilizado por Jesus. E aí ele continua dando uma lição para nós aqui, o Vinícius, ele diz assim, ó, é de notar-se que a preocupação do inigualável educador circunscreveu-se à zona do coração e não à do cérebro, ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter e não tanto ao tamanho da inteligência na criação de eruditos e sábios segundo a conceituação humana. Ora, que expressão maravilhosa ele usa aqui. Ou seja, eles já falaram ali em cima, o sentimento. Porque a razão, a inteligência, ela sempre evolui à frente, até por conta mesmo da em busca de algum melhoramento, tanto material como intelectual. O homem busca esses avanços. Nós vemos hoje indo à Lua novamente, enviando naves para, não sei, para outros planetas em busca de desvendar o universo, mas é o que ele diz aqui, e o sentimento? E a formação do caráter? Onde fica, Marcos? Pois é, eu até sublinhei esta parte do texto aqui do nosso Vinícius, ou Pedro de Camargo, pela sua importância. Hoje em dia nós estamos, aliás, não apenas hoje em dia, né, isso já veio de um bom tempo, mas hoje em dia nós estamos muito, muito preocupados com a transmissão dos saberes, né, com a amplidão dos conhecimentos. E, graças a isso, claro, conseguimos um grande avanço científico, tecnológico. Quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida da importância, claro, de se utilizar a inteligência. A própria parábola apela para o uso do raciocínio, da inteligência. Entretanto, como ele ressalta aqui no texto, Jesus não estava preocupado com o nosso desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico, com o acúmulo dos saberes. Ele estava preocupado com o nosso sentimento.
conhecimento. E nas parábolas, ele deixa muito claro, sempre que ele faz a comparação, né? O reino dos céus pode ser comparado a... E aí começava a história. Qual era a preocupação de Jesus? Mostrar para nós que não se conquista a felicidade, não se conquista uma melhor posição espiritual apenas tendo conhecimento. Porque se assim fosse, ele teria falado isso nas parábolas. Mas não, o fundo delas é sempre moral, é o tempo todo. E o que nos falta é sentimento. É isso que está nos faltando e que precisamos trabalhar. Hoje nas escolas, não é, Ronaldo? Você trabalha muito, mas muito mesmo, o cognitivo, a intelectualidade, a inteligência, os conhecimentos. Então, estudar, 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 estudar. Mas, quando falta sentimento, nós ficamos num terreno árido. O ser humano, às vezes, ele até deixa de ser humano. Né? Quando nós falamos, né, Ronaldo, da falta da humanização. Né? Então, nós temos que trabalhar muito isso, né? Esse fundo moral, porque isso pertence, sim. Aliás, isso é educação. E pertence tanto à família quanto à escola. Então, é muito importante ressaltarmos isso. Jesus veio com as parábolas sempre mostrar para nós que o mais importante é o nosso desenvolvimento moral. É, na verdade, o desenvolvimento do sentimento, para que possamos promover o bem aqui na Terra. E aí ele dá uma continuidade importantíssima quando ele fala agora no meio. Notemos bem, ao culto da virtude, da verdade, na formação do caráter. Eis aí o assunto. A disciplina que os homens ainda não aprenderam. Sem o seu conhecimento, jamais solucionarão os seus problemas. Marcos, aí é profundo. Hoje, na escola onde eu trabalho, o coordenador pediu que eu ficasse na sala, porque um professor precisou sair mais cedo, e ficou uma mediadora que é dos especiais. Para ela não ficar sozinha, ele falou, Ronaldo, você pode ficar lá? Veja bem, gente, eu sou professor universitário, hoje eu estou como apenas inspetor de uma escola, até como porteiro, estou sendo sincero. Não quero... isso aqui não é uma falsa modéstia, é o que eu estou hoje vivenciando aqui no Rio de Janeiro, por N situações, enfim. Aí, de vez em quando me chama, eu dou até aula também. Mas hoje ele só pediu que eu ficasse na sala e para ficar na observação que eles estavam fazendo um trabalho, um exercício que o professor deixou. Assim fiz. Entrei, ele falou, você fica 40 minutos, depois pode dispensar. Ok. Fiquei ali, sentei lá nos fundos e fiquei observando. Pessoal, olhares perdidos, uns estavam de fato fazendo, outros sentados no chão, conversando aquilo e acolá, sem uma linha de raciocínio, eu só observando. O exercício no quadro, alguns copiando, outros tiraram fotos, que é para levar para casa. Aí um pisa no pé do outro, o outro reclama, o outro pega a mochila, taca nas costas do outro. Eu ali quieto, só observando a mediadora. Que isso? Não sei o quê. Ué, o professor Ronaldo está aí? Aí eu fiz assim para ela ficar em silêncio, para observar. E observando. Aí eu olhei a hora, faltavam 10 minutinhos, aí levantei, aí se espantaram, que esqueceram que eu estava na sala, aí lembraram. Aí eu falei, e sempre eu falo assim, minhas aulas sempre foram em tom baixo, nunca gritei. Entrei, eu gostaria de conversar com vocês, pode ser? Aí o gente, o professor está falando, não sei o que eu. Não está falando, não. Aí foi indo, ficaram quietinhos. Eu falei, olha, gente, podem guardar o material de vocês, eu vou liberar vocês, mas antes eu tenho 2 minutinhos, se vocês me permitirem. Não, claro, a gente gosta das suas aulas, são reflexivas, não sei o que. Então tá bom, então vamos lá, olha só. Eu vou falar 2 palavrinhas aqui para vocês. É triste o que eu acabei de observar aqui. Mas eu tenho 2 palavrinhas. A primeira é determinação. E a segunda é superação. Só que a superação
ela vai além do que vocês possam imaginar, porque vocês terão um grande sacrifício pela frente com essa palavra superação. Aí ficaram olhando um para o outro, eu falei, sabe qual é? A maior superação que vocês terão que ter é os desafios com vocês mesmos. Diante do que vocês estão fazendo, não refletem em nada. O que é natural, eu também tive a idade de vocês. Agora vem esse velho aqui falar, aí, não é velho, não, só estou fazendo uma reflexão. Esse velho fala tanta besteira, mas é isso. Pensem na atitude de vocês aqui na sala, diante de tantas coisas que eu já conversei com vocês. A maior superação vai ser o desafio com vocês mesmos, na transformação que vocês terão de fazer doravante, para essa mudança de hábito, trazer em vocês um pouco mais de maturidade, porque o que eu vi aqui não é legal. E vocês sabem o que eu estou dizendo, não precisa ficar pontuando. Existe uma coisa chamada o normal e o anormal. Eu vi coisas normais, de pré-adolescência, mas estou vendo coisas aqui anormais, que foge totalmente o ambiente escolar que vocês estão. Lembrem-se, a maior superação de vocês é o desafio em superar vocês mesmos diante das dificuldades e dos desafios que vocês estão criando, sem querer enxergar o presente e visualizar doravante o futuro. Marcos, pararam, uns vieram, me abraçaram e tal, falei, não, vamos lá, podem ir e tal, e ficaram aí na hora da saída, poxa, valeu, tio, desculpa alguma coisa lá e tal, não, tá tudo certo. Então, Marcos, é isso. É o que ele está dizendo, uma disciplina que faça essa reflexão de vida, onde estou, para onde vou, quem eu sou. Ou será que as escolas não podem trabalhar isso, Marcos? Como disciplina, como ele coloca aqui, ao culto da virtude, da verdade, na formação do caráter. E aí? Sem dúvida, Ronaldo. É muito bom esse exemplo que você deu, o que você conversou com eles, e que os professores precisam fazer. Aqui o professor, antes de mais nada, é um educador de almas. Aquelas almas que estão ali na infância, na pré-adolescência, na adolescência, enfim, né? Mas, infelizmente, nós não temos visto isso. Né? Nós não temos visto esse tipo de preocupação. Nós temos visto muita preocupação em passar os conteúdos e exercícios da matemática, da língua portuguesa, da história, etc., etc. Mas a formação do caráter que está nos trazendo aqui o Pedro de Camargo está passando longe das coordenadas educativas. Mas é urgente resgatarmos isso, porque se nós não fizermos isso, se a família acaba não fazendo, joga para a escola não faz, devolve para a família. As instituições da sociedade não fazem, ora, nós estamos vendo, então, gerações sem freios, sem limites, gerações que acabam transformando, né, o comum no normal, misturando o normal com o comum, e daqui a pouco ninguém sabe mais nada. Então, nós temos que ter essa preocupação, sem nenhuma dúvida. E ele está nos chamando a atenção porque essa foi a grande preocupação de Jesus. Sempre chamando a atenção dos discípulos, por exemplo, dos exemplos que eles estavam dando, com o comportamento deles, a necessidade de sair do culto exterior, formal, para realmente o encontro consigo mesmos e realmente espelharem nas suas palavras, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, as lições do Evangelho. Porque uma coisa, não é, Ronaldo, é conhecermos o Evangelho intelectualmente. Sim, não, essa passagem está lá em Mateus, no capítulo tal, o versículo tal, que inclusive se liga lá com o que Lucas também transcreve no capítulo tal, versículo tal. Mas isso é erudição, nada mais do que isso. Porque a pergunta que se deve fazer, tá, tudo bem, conhecimento você tem, mas vamos fazer aqui uma perguntinha, tá?
Você pratica? Ou seja, você vivencia o evangelho? Porque fazer as citações, tranquilo, você faz, tá? De cor e salteado. Mas e a vivência? Então, essa fala do Pedro de Camargo aqui é muito importante. Sem sentimento, sem formação do caráter, sem desenvolvimento do senso moral, nós, seres humanos, não conseguiremos resolver os nossos problemas, tanto individuais quanto coletivos. Por isso que o Espiritismo vem nos trazer a educação moral. Porque se não for por esse caminho, nós vamos continuar a dar voltas e sem resolver os problemas humanos. E aí ele vai só ratificando cada vez mais a vivência de Jesus entre nós, que parece estar esquecida. Está muito no campo apenas da religião. O que é importante, não quero que pareça para todos que nós estamos aqui renegando a importância da religião, não é isso. Mas não é só no campo da religião. É o que ele diz, duvidar, descrer dessa ciência e dessa arte que se denomina educação, que aí não é uma educação, a educação ela abrange todos os aspectos da vida humana, que é o desenvolvimento da cognição e o desenvolvimento da afetividade ou do sentimento. A arte e a ciência cuja finalidade é transformar e renovar. Olha que interessante. Ele usou a palavra que eu gosto, que não é a finalidade de mudar, mudanças. A arte cuja finalidade é transformar. Mudar, eu mudo de lugar, mas não transformo. Quando eu transformo de fato, eu saio da zona de conforto. E renovar o indivíduo é negar a evidência da evolução. Lei incorrigível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, no seu curso eterno e majestoso. Em todas as fases da vida, porque o processo de educação, como já falamos várias vezes, se principia mesmo antes do nascimento, se principia com o namoro dos pais, no envolvimento dos dois que estão entrelaçados. Quando eu falo pais, não importa se é héteros ou se não são héteros, mas aqueles que vão, de fato, dar sentido do que era o viver com empatia, como Jesus disse, como é o viver o amor ao próximo como a si mesmo. E ele continua mais, fora da educação que se consubstancia em cada indivíduo em autoeducação. Não há redenção, não há salvação possível. Tudo ou mais que se propala nesse setor não passa de pura fantasia. Marcos, um adentro aí. O que ele quis dizer com tudo ou mais que se propala nesse setor não passa de pura fantasia? O que seria isso? Será que nós não estamos fazendo isso na educação, seja na família e na escola? Essa fantasia falseando o sentido real da educação? Sem dúvida, Ronaldo, sem dúvida. E eu fico muito entristecido quando vejo agora, na fase eleitoral em que estamos, em que os candidatos à administração pública, seja a presidência, a governo de estados, prefeito, não é o caso deste ano aqui, mas, enfim, quando eu vejo nos planos de governo e nas suas falas, neste período eleitoral, em que eles, na verdade, não sabem o que é educação. Eles não têm a mínima ideia do que seja educação e confundem a educação com melhorar a verba para merenda escolar, que vai reformar todas as escolas do Estado, que vai implantar um programa para os alunos de baixa renda, e que isso, etc, 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 etc. Nós estamos dizendo que
Não são coisas que não devam ser feitas. Mas isso não é verdadeiramente a educação. Como ele coloca aqui no texto, educar é transformar. Vai transformar o quê? O caráter, as más tendências que o espírito está trazendo. E para isso, tem que aguçar nele a autoeducação. Porque, na verdade, a verdadeira educação é aquela de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você deu o exemplo aí, lá na sua escola, né, em que você fez os alunos pensarem. Gente, olha, vocês precisam pensar a vida assim, assim. Será que o que vocês estavam fazendo aqui dentro da sala de aula realmente é o que se deve levar lá para a vida, lá fora? Porque o problema, na verdade, não são os outros, né? Sou eu comigo mesmo. Esse é o ato da educação. E Jesus trabalhou isso o tempo todo, remetendo você a ter que refletir para fazer a sua transformação. E Allan Kardec é muito claro, né? Porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A educação deve combater as más tendências que o espírito ainda apresenta. E tudo isso, então, significa transformar, renovar, ser uma nova pessoa. E isso, claro, vai desaguar na autoeducação. Mas cadê que isso é falado pelas autoridades, pelos candidatos e mesmo pelos pedagogos, infelizmente? Porque uma grande parte dos pedagogos, que deveriam ser os cientistas da educação, estão preocupados com 1000 coisas, menos com a formação moral, a formação do caráter e essa transformação íntima das novas gerações para termos cidadãos éticos, do bem, que é o que, infelizmente, está faltando. E aí ele continua aqui lá, a confusão reinante, que é ratificando tudo que nós estamos aqui refletindo sobre o texto. A confusão reinante no mundo atual resulta do descaso que se tem votado a tão magna questão. É o que nós estamos conversando aqui, justamente. Está aí, ó, é atualíssimo. Marcos, tem precisão de quanto esse livro foi editado, foi escrito? Sim. O livro Mestre na Educação, ele foi lançado na década de 1970. Mais precisamente, deixa eu pegar aqui a data correta para não falar de cabeça. Deixa eu pegar aqui, 1977. Agora, o Pedro de Camargo, ele desencarnou 11 anos antes, ele desencarnou em 1966. Na verdade, isso aqui é um livro póstumo, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Só para que possamos ver como é bem atual. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu vi que a nossa irmã fez uma pergunta, Sim. Acho que foi a Elizabeth. Eu realmente eu não sei quantas parábolas, mas eu já li aqui mais de 10 aqui. Segura aí. Estou pegando um livro aqui e já vou dar a resposta que ela está querendo. Quer ver? Deixa eu contar. Vamos lá, vamos contar quantas parábolas Jesus, então, nos contou. Vamos lá. Vai, começar. Olha lá, quer ver? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos perder a conta, hein? 17, 18, 19, 20. Virou da página aqui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Já chegamos em 30, hein? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 parábolas. E isso registradas aqui pelos principais autores que estudaram as palavras de Jesus. Então, mais ou menos, temos aí 43 parábolas contadas por Jesus. Parábolas com expressões parabólicas. É isso aí. Então, ele continua aqui, está aí, Elizabeth, se não me engano. Está aí, Elizabeth, pelo menos uma ideia de quantas parábolas nós temos aí.
que Jesus nos deixou aí. Aliás, não escreveu nada, mas anotaram tudo direitinho. Então, essa confusão reinante, ele continua. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do cepticismo e da falta de confiança na eficácia da educação, principalmente no que respeita à educação moral. A crise que nos perturba é de dignidade e de valores morais. Desta é que se originam todas as outras. Não é de sábios que precisamos, é de caracteres. Opa, eu sim, infelizmente é o que mais ouvimos na época das eleições. Vamos melhorar a educação, e apontando só essas propostas que foi comentado. E nem essas não vejo resultado. Quando tudo isso mudará? Quer responder, Marcos? Não, tudo vai mudar, com certeza, né? Nós não estamos abandonados aqui por Deus, nem por Jesus. Agora, é um processo. Ainda não temos esse entendimento que deveríamos ter sobre a educação. Agora, para termos esse entendimento, ou levarmos as nossas autoridades, os nossos políticos a esse entendimento do que seja realmente a educação, que possamos, pós-eleição, já que nós vamos, né, neste ano, votar para a presidência da República, governo estadual, deputados estaduais, federais e senadores, que possamos, depois de todos estarem devidamente empossados, exercermos a nossa cidadania e escrevermos para eles, né, usando aí o e-mail e assim por diante, né, para irmos despertando neles esse olhar maior sobre a educação. Eu não digo um olhar especificamente espírita, mas espiritualista, para que eles possam, então, paulatinamente, começar a entender a importância da educação na formação das novas gerações. E é o que ele narra aqui, finalizando essa parte aqui dessa página, e não é de sábios que precisamos, é de caracteres incorruptíveis. Está aí respondendo a nossa irmã o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Se nós voltarmos ao passado, aí como era a educação? Não precisa ir muito longe. Eu peguei ainda em 66, eu tinha o quê? 7 anos, eu peguei uma professora com palmatória, acreditem se quiser. Palmatória mesmo. Porque ela fazia os alunos, e eu era um deles, decorar, se não decorava, porque ela ia fazer a tal da arguição, e se você não falar, ela ficava com o livro e você tinha que fazer todo, ler, decorar e ter que ler o que estava no livro. Não podia faltar um ponto, uma vírgula, nem um pingo no i. E aí tinha a tal da palmatória, acreditem se quiser, mas eu passei por isso. E está aqui, ó, é de caracteres incorruptíveis. Então, de lá para cá, e vamos voltar até o tempo do meu pai, que meu pai é de 1918, estaria agora fazendo 103 anos. Vamos parar para pensarmos, Marcos. Quanta coisa não mudou na educação, vieram se transformando, temos a LDB aí, o BCN, que é... Não vamos discutir aqui o mérito, mas está aí o BCN, os PCN, enfim, nós temos a lei que nos permite, de fato, pôr em prática a autonomia, a criticidade, fazer um trabalho dentro da escola, mas, infelizmente, a lei não é cumprida. E aí pode servir para um outro tema que nós podemos colocar a nível espiritual, o material e a nível espiritual. Como as leis se aproximam, sim, da vida espiritual, das leis espirituais, perdão. E aí nós vamos ver que a LDB mostra isso também. Ou não, Marco? Está aqui, ó. É de caracteres incorruptíveis. Nós temos que lembrar que, de fato, você colocou bem, Ronaldo, a âmbito de legislação, né, das nossas leis, das diretrizes que emanam de um Ministério da Educação, por exemplo, nós temos coisas muito boas, essa é a verdade.
Infelizmente, boa parte, na prática escolar, não saiu do papel. Está na lei, mas não quer dizer que realmente seja implementado, seja seguido, porque o professorado, a direção escolar, enfim, dão um peso muito, muito grande aos conteúdos das disciplinas, a toda uma questão burocrática, né, que acaba emperrando a máquina. Essa que é a verdade. Nós temos um querido amigo que é diretor de uma escola, e ele um dia estava conversando comigo e falou: pois é, Marcos, olha que absurdo. Recebo um telefonema ali da superintendência de ensino, dizendo que a escola não tinha apresentado isso e aquilo lá na superintendência. Aí eu disse assim: como não? Está apresentado há muito tempo. Ah, mas nós não encontramos aqui. Tá, eu vou aí. Aí fui, né? Fui lá na superintendência. E levei a documentação de novo, levei cópia, tal, não sei o quê. Não sei, mas olha só, isso aqui, olha, eu tenho até o protocolo de vocês. Isso aqui já está com vocês, está há uns 3 anos que isso aí, que a escola cumpriu tudo isso. Mas nós não estamos encontrando aqui. Mas olha só, bom, eu não tenho nada a ver com como vocês arquivam, né, as coisas aqui da superintendência. Não tem nada a ver com isso, tá? Mas vem cá. Não é a primeira vez que, no início do ano letivo, me ligam para dizer que precisa apresentar isto e aquilo da documentação da escola. Para quê? Porque é uma coisa que foi feita lá, registrado, entregue. E não se mexeu mais. Mas todo ano tem que renovar. Mas renovar o quê? Se não foi alterado nada. O que tem que renovar? Quer dizer, todo ano tem que fazer a mesma burocracia, preencher todos os formulários de novo. Mas agora pode fazer por e-mail. Mas se fisicamente vocês já perdem, eu estou imaginando o que vai acontecer com o digital. Não é? E então isso emperra, nessa burocracia toda, emperra o trabalho escolar, que acaba se perdendo da educação propriamente dita. E aí vem aquelas exigências que o professor tem que preencher formulário não sei o quê para lançar as notas, porque agora tem que não sei o que lá. Né? E aí a carga de trabalho é tão grande, mas é tão grande, que o professor faz o seguinte, não, Ronaldo? Ele prepara lá um roteiro, prepara a apostila, o livro didático que vai utilizar, e, meu filho, é só trabalhar em cima e tocar ano após ano, porque senão não dá para fazer, não tem espaço pedagógico para se trabalhar essa transformação. E essa questão de nós termos, como você leu aí no Pedro de Camargo, temos então as pessoas incorruptíveis, porque éticas, honestas, formadas no seu caráter. Então, isso não se trabalha. Isso acaba não acontecendo. Mas aí, Ronaldo, olha só. Aí você aprende física, aprende química, matemática. Aí o que é que você faz? Uma bomba. Pronto. Porque você tem o conhecimento, mas não tem o sentimento. Não tem a formação do caráter. Então, você tem a pessoa totalmente intelectualizada, mas se não fizer uma bomba, porque bomba é meio complicado, ele não está intelectualizado, não tem todo o conhecimento. Ronaldo, sabe o que eu acabo de descobrir? É possível dar um golpe na Receita Federal. E lá vai. Porque é a falta da formação do caráter. Perfeitamente. É isso mesmo. Aí ele continua, Marcos, e aí vamos finalizar, porque ele diz assim, os problemas da inteligência estão, por assim dizer, olha que interessante, lucionados conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. A materialidade pura, não há sentimento, não há um pouco de espiritualização, vamos colocar assim. Nada obstante é aflitivo e angustioso o momento que atravessamos. Os financistas e economistas não resolvem o problema do pão.
Os estadistas não resolvem o mortificante problema da paz. Os sociólogos de alta envergadura jazem impotentes diante do pauperismo, do vício, do crime, da corrupção e de outros velhos problemas sociais. Aí ele, olha que indagação bonita. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção interna das grandes realidades da vida, dessa vida que prossegue o seu curso além da campa, percepção que se só obtém mediante o culto sincero da verdade, que só se aprende sondando os profundos arcanos da consciência e auscultando a sua voz, que só se logra finalmente no estudo e na meditação da ciência da moral, que é a ciência do coração. E aí é que eu entro no aspecto, mas de que verdade estamos falando? E aí entra a doutrina. A verdade da imortalidade, de que não morremos. E teremos que retornar para transformarmos-nos intimamente no trabalho evolutivo de reparação uns com os outros, na moralidade, na moral ensinada por Jesus. Não só sairás daí quando pagares todo o cetil. Está lá. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Então, implica-se essa verdade na imortalidade da alma. De enxergarmos com sentimento e amor que, enquanto continuarmos nessa mesmice de atacarmos, de gladiarmos com ódio, só na inteligência da corrupção, destruindo o próximo, a imortalidade nos mostra, que é a verdade divina, que teremos que retomar, e estamos retomando, reencarnando por várias vezes para este aprendizado que é a educação através da reencarnação. E para deixarmos isso bem claro, Ronaldo, que estou vendo aqui que a nossa Elizabeth Alves teve uma segunda participação, que ela perguntou, à luz do Espiritismo, como explicar a parábola dos talentos. Então, vamos explorar um pouquinho essa parábola, mas eu vou passar a palavra a Kardec, porque Allan Kardec estuda a parábola dos talentos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. E eu vou aqui ler rapidamente uma parte do item 6 desse capítulo, então, quando Kardec comenta a parábola dos talentos. Passando a palavra ao nosso codificador. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Bom, mas o que isso tem a ver com a parábola dos talentos? Ora, o Senhor, que é Deus, chama 3 dos seus servos, que somos nós, 3 dos seus filhos. A um entrega 5 talentos, a outro 2, a outro 1. O que acontece? O que recebeu 5 talentos, aplica esses talentos. Não façamos a leitura ao pé da letra de talento como dinheiro, mas os talentos do Espírito. E aí ele emprega, multiplica, e é abençoado por Deus. O que tem 2 talentos também se esforça, multiplica, é abençoado por Deus e eles vão ganhar mais. Aí aquele que tinha recebido um talento, egoisticamente, guardou o talento. Não fez absolutamente nada com ele. E foi lá devolver. Toma, o senhor me deu, eu estou devolvendo. Aí Deus é mau filho. Eu te dei o talento para você justamente utilizar, multiplicar. Então, vamos fazer o seguinte. Esse talento, então,
eu vou tirar de você e vou passar para o que tem agora 10 talentos, né? De 5 passou para 10, e você vai lá por ranger de dentes. Ou seja, vai assumir as consequências do seu egoísmo. É isso que vai acontecer. E aí, nós entendemos que a parábola dos talentos é uma parábola de profundidade moral. Nós temos muitos talentos. Todos, aliás, em germen, desde o ato da criação, para desenvolvermos tanto da inteligência quanto do sentimento. E estamos fazendo isso, claro que estamos, porque a lei é de evolução. Então, de experiência encarnatória em experiência encarnatória, porque somos, como você bem lembrou, Ronaldo, almas imortais, nós estamos desenvolvendo os talentos divinos que nos pertencem. Mas estamos desenvolvendo muito mais da área cognitiva e intelectual do que da área afetiva ou do sentimento. Precisamos equilibrar uma coisa com a outra. Por quê? Porque nós precisamos, sim, pensar. Então, é a área intelectual. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de sentimento, ou seja, sermos mais sensíveis, sermos mais humanos, menos máquinas. Tem gente, não é, Ronaldo, muito preocupada com a tal da inteligência artificial, e que daqui a pouco até o celular vai mandar em nós. Não, gente, não precisa ter essa preocupação aí em absoluto. Mais máquina insensível do que nós mesmos, nenhuma tecnologia vai conseguir ser. Porque o problema somos nós. Então, voltamos, né, Ronaldo, à questão da autoeducação, da transformação moral que precisamos fazer, e para isso, se nós soubermos utilizar as parábolas de Jesus, teremos um ganho muito grande, sem nenhuma dúvida. Então, é justamente esse aspecto. As parábolas de Jesus, como ensinamento pedagógico e didático, nos trouxe relevante realidades da vida, para a vida, uns com os outros. E nessa verdade, como ele diz aqui, que o culto sincero da verdade, que é justamente a imortalidade da alma, porque nós daqui não levaremos nada, a não ser os talentos, como foi colocado, que nós estamos desenvolvendo aqui conosco, através da inteligência, através da construção e reconstrução das ações de conduta, de vivência uns com os outros. O que de fato eu tenho plantado e o que eu vou colher depende de mim, depende de cada um de nós, através desse processo, como ele diz aqui, da educação dos valores morais, na formação do caráter, que se principia, como a gente sempre está dizendo, na família, não há como fugir disso, e segmento com isso a escola, as instituições educacionais que precisam fazer o seu dever de casa, porque são coeducadores, estão nesse mesmo patamar da educação da família. E nós não podemos deixar isso passar. Verdade, Ronaldo, verdade. Escola e família precisam se dar as mãos. São os dois grandes institutos humanos de educação das novas gerações, da formação do caráter, e não podem mais trabalhar separadas, e muito menos ficar transferindo responsabilidades de uma para a outra. Se a família é a grande base da educação moral, a escola precisa dar continuidade a esse processo. Lembrando, nós não estamos aqui dizendo que tem que tirar da escola as aulas de geografia, de história, não é nada disso, não estamos falando disso, não. Nós estamos falando em equilibrar uma coisa com a outra, e que a direção, a coordenação pedagógica, professores, auxiliares, funcionários de apoio, todos também se preocupem com a educação moral,
com esse trabalho. Agora, não se faz isso teoricamente. Então vamos colocar no currículo uma aula de educação moral. Quem é que vai dar aula disso? Não, isso não vai resolver absolutamente nada. Porque, primeiramente, todos os educadores lá presentes na escola precisam fazer a autoeducação. Porque se você não faz a autoeducação e não dá os melhores exemplos, não adianta você ser o professor de ética, de educação moral, ou de seja lá o que for. Não vai adiantar nada. Não adianta você, aqui, saber teoricamente. Se nós estudarmos, Ronaldo, Platão, por exemplo, que transcreveu os ensinos de Sócrates, ora, nós temos aqui no Brasil, que é para não sair da nossa nação, nós temos gente muito boa que entende disso, que já escreveu livros, teses, faz discursos, palestras. Ok, a moral de Platão, a moral socrática, é um conteúdo fantástico. Mas a maioria dos que dão essas aulas e fazem essas palestras e escrevem esses livros e textos não são um bom exemplo para ninguém. Muitas vezes apesar de estarem falando de pensamentos espiritualistas de Sócrates e Platão, vivem como materialistas, como agnósticos, como ateístas, o que é uma verdadeira contradição. Mas por quê? Porque eles têm apenas o conhecimento teórico, que não é transmudado na prática, na vivência. E o Espiritismo veio nos solicitar que o Evangelho seja vivido, praticado em espírito e verdade, e não apenas conhecido teoricamente. Então, fica essa chamada de atenção, porque nós vimos aqui, né, que Jesus falou um pouco mais de 40 parábolas, mas isso é apenas um dado estatístico. E eu posso até decorar, né? Aí, na próxima edição do programa, eu vou falar aqui de cor e salteado todos os nomes das parábolas. Mas isso é apenas memorização, é apenas conhecimento. Não significa que eu seja uma pessoa de bom caráter, amorosa, ética, nada disso. Então, não basta conhecer, embora estudar seja muito importante. É preciso ser, é preciso vivenciar, e é isso que Jesus fazia conosco ao utilizar o recurso didático da parábola. Marcos, finalizando o nosso programa, agradecendo a todos pelo carinho e atenção, eu gostaria, aproveitando as parábolas de Jesus, mas o ensinamento, que são vários de Jesus, mas pelo que pede o programa, que é justamente esse ensinamento moralizador de Jesus, e que se encerra quando ele pede, sempre que ele fazia tudo, e que ou curava, fazia todo esse aspecto de cura, de tratamento espiritual, ele sempre deixava para nós, e deixou esse aprendizado. Vá e não peques mais, pois tua fé te salvou. Não julgueis para não serdes julgados. Eu penso que isso encerra o ensinamento muito moral, para que nós possamos imaginarmos errando, caindo e levantando, prosseguindo, lembrando dessas palavras do Cristo, e mais do que isso, não julgar. Porque o mundo está se digladiando nos dias de hoje, porque ficamos num julgamento, ao invés de nos moralizarmos no autoeducação e cuidarmos da empatia, fazermos a nossa parte. Olá, José, bom demais suas reflexões. Pela luz, reflexões Marcos Demário. Gratidão a todos vocês. Está aí, Marcos. Elizabeth, pela luz do Espiritismo, como explicar a palavra dos talentos. Está aí também, já foi feito. Então, Marcos, é esse. Eu gostaria que você só encerrasse nisso. Esse julgamento que a gente faz e que, infelizmente, o mundo está aí se digladiando. Porque o Marcos me atacou, eu vou atacar o Marcos. Enquanto nós estivermos olhando os defeitos e não as qualidades, fica difícil. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho, e semana que vem estaremos aqui, mais uma vez com um ótimo título. Muita paz.
É isso aí, Ronaldo. Nós estamos todos aqui reencarnados para aprendermos a nos amar, superar o passado, para no hoje construirmos um futuro mais feliz. Para quem quiser conhecer melhor a visão espírita sobre as parábolas de Jesus, vamos aqui recomendar dois livros da literatura espírita: o Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kai Barchutel, e também o Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares. Existem outras obras, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para quem quiser, então, estudar melhor as parábolas do nosso Mestre Jesus. Bem, chegamos ao final desta nossa edição de Espiritismo e Educação, deixando o convite a você para estar conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, onde teremos mais um tema palpitante de interesse da educação na visão do Espiritismo. Paz em sua vida, receba o meu abraço e também do Ronaldo. Até semana que vem, no nosso próximo encontro.